Estamos de volta com o Bem Saúde. Então, bom, essa questão de Brumadinho, ela levantou várias pautas para a gente, né? E uma das pautas é sobre a pessoa que passa por esse tipo de trauma. Será que ela consegue se recuperar? Será que ela vai ter sempre alguma questão psicológica ou psiquiátrica para o resto da vida? É o que a gente vai conversar agora com o psiquiatra Eduardo Birman. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bem Saúde. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu agradeço de novo o teu convite. Sempre que você me convidar, vou vir, prometo a você. Não, realmente a gente teve aí, acho que todos nós, né, ficamos bastante mobilizados com essa questão de Brumadinho, o país, o mundo, né, não só dessa vez pela tragédia ambiental, né, a gente já tinha passado por Mariana, mas dessa vez a questão humana ficou muito, muito forte pelo número de mortos, o número de desaparecidos, né? E nós temos aqui, particularmente em Petrópolis, né, uma lembrança ainda muito É isso que eu ia presente. falar, que a gente sabe mais ou menos como é passar por É, tragédias naturais, né? mas essa tragédia de Brumadinho não foi Foi nada bem natural. maior. Não, e não foi Não, e não natural. foi natural, foi um Não foi crime natural. ambiental. Mas, assim, essa questão da natureza mesmo, né? De levar familiares, né? É, Aqui a gente passa por enchentes, deslizamentos e tudo isso. mais. Eu tenho uma lembrança muito forte, porque eu, no mesmo dia, porque aqui em 2011 isso ocorreu no Vale do Cuiabá por volta das 4 horas da manhã, e por volta de 9 horas eu estava entrando no Vale do Cuiabá. E, assim, são imagens que a gente não esquece nunca, né? E as pessoas que passam por esse tipo de situação, num primeiro momento, a grande maioria vai passar por uma situação que a gente chama de reação aguda ao estresse. Tá? Então, ao longo do primeiro mês, nós não podemos definir quem vai ter ou não vai ter um transtorno psiquiátrico, né, que pode prosseguir para o resto da vida, que pode prosseguir por um período, mas no primeiro mês a gente vai ter a grande maioria das pessoas que tiveram as perdas de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, perdas materiais, pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam trabalho e por aí vai. Nós vamos ter o que nós chamamos na psiquiatria da reação aguda ao estresse, que pode ser considerado até uma coisa bastante normal, né? Vamos colocar nesse termo, num primeiro momento. Passado um mês, né, um grupo de pessoas ainda vai estar respondendo de forma emocional, de forma psíquica, psicológica, né? De uma maneira que a gente vai poder chamar, ou vai desenvolver o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, tá? Ou depressão. São os dois quadros principais que podem surgir a partir de tragédias como essa, né? Até hoje, por exemplo, eu tenho, tanto no meu consultório como no ambulatório da Faculdade de Medicina, né, pessoas que vêm daquela tragédia natural que foi a enchente do Vale do Cuiabá, né? Em 2 casos de transtorno de estresse pós-traumático e uns 4 casos de depressão. Graças a Deus, a maioria de nós tem uma coisa chamada resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de superar mesmo grandes tragédias. E a maioria de nós tem essa condição. Algumas outras pessoas são mais vulneráveis, né? Ou já têm um transtorno, muitas vezes uma pessoa já tem um transtorno depressivo, obviamente com uma situação dessa, isso tudo vai piorar. E é muito importante que as ações sejam tomadas. Então, eu tenho a informação de que, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria
e a Associação Médica e a Associação Mineira de Psiquiatria, tá? Imediatamente se colocaram de prontidão, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria tem grupos de psiquiatras que têm a condição de intervir nessas grandes tragédias, de já chegar junto, porque a gente sabe que se a gente não chegar logo, né, a possibilidade desses transtornos que eu citei acontecerem, ela aumenta, né? E aí, no caso, quais são os passos efetivos, assim, para uma pessoa que passa por esse tipo de trauma? Ela precisa de um acompanhamento psicológico? Ela precisa de já entrar no medicamento? Não, a primeira abordagem é uma abordagem psicológica, tá, para que a gente possa avaliar exatamente o quanto a pessoa ficou traumatizada, mobilizada, né, em relação àquilo. A gente vai ter que ficar muito atento na questão inicialmente de medicação. A gente vai ter que ficar muito atento a pessoas que, por exemplo, começam a pensar em suicídio, né? Eu perdi minha família inteira, minha vida não faz o menor sentido, eu vou morrer junto com os meus familiares. Essas pessoas precisarão efetivamente já de cara de uma medicação, mas também não são todas. Então, é muito importante o trabalho da psiquiatria junto com a psicologia nesse momento, porque não é chegar e dar um calmante. Não é isso que a gente faz, né? É chegar e realmente abordar essa pessoa, conversar com essas pessoas e dimensionar individualmente, né, o que cada uma está vivenciando em termos emocionais. Não tem jeito, nós somos indivíduos. Cada um vai reagir de uma maneira e a gente tem que estar preparado para poder primeiro entender essa pessoa nesse momento trágico, né? Antes de pensar, não, já vamos começar dando logo um calmante, porque aí a pessoa dorme, descansa. Não é exatamente assim que a coisa é feita. Ao mesmo tempo, como eu falei, né, avaliar nesse primeiro mês, que está acabando já estamos indo para quase 3 semanas da tragédia lá, né? Pode ser que você eventualmente precise fazer uso de um calmante e tudo mais, mas como eu falei, a reação aguda ao estresse, ela tende a durar no máximo 1 mês. A partir disso, a gente aí vai ter que fazer uma nova avaliação para saber que pessoas permanecem, né, com algumas emoções e vivências, e aí a gente vai passar a ver se está desenvolvendo um quadro depressivo, e o quadro depressivo é um diagnóstico, né? E aí sim a gente pode começar a pensar em entrar com uma medicação de tratamento, não com uma medicação emergencial, né? Mas sim com uma medicação de tratamento. A mesma coisa, se desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, você vai ter que pensar, o que é o transtorno do estresse pós-traumático, porque eu acho que isso talvez seja o que as pessoas não estejam muito acostumadas a ouvir. Quando se passa por uma situação dessas, né, ou uma situação de violência, eu costumo citar, quando estou dando uma aula sobre isso, por exemplo, um sequestro relâmpago, onde você vê a sua vida ameaçada, pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, uma situação de estupro, né, a pessoa passou por uma violência brutal. Então, não é um trauma do tipo assim, fiquei traumatizado porque me separei. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de situações que efetivamente ameaçam a vida das pessoas ou desestruturam completamente a vida em relação a um evento trágico nesse sentido. E você estava falando sobre sua experiência com relação ao Vale do Cuiabá. Você percebeu, né, nesses anos todos, já deu para perceber algumas pessoas, como as pessoas reagiram, né? Uhum. Você percebeu pessoas que conseguiram reconstruir a vida com certeza. Sem sequelas? Ou fica uma sequela que você tem que conviver? Não, é como eu falei, graças a Deus, a maioria tem a resiliência. É claro que elas vão ter sempre uma saudade, uma melancolia, uma nostalgia, né? Na hora que se lembrarem, e que se lembram quase sempre, das pessoas que perderam, a tristeza é uma coisa natural, a tristeza não é uma patologia, tá? Mas pessoas que
refizeram suas vidas, voltaram para os seus trabalhos, entendeu? E a vida seguiu em frente. E essas pessoas não precisam, né, de nenhum tipo de tratamento. Porém, existem outras pessoas que até hoje, por exemplo, quando começa uma chuva mais forte em Petrópolis, a pessoa entra, né, numa angústia, a pessoa não dorme, a pessoa... Eu tenho um paciente que até hoje ele diz assim: eu não consigo sair de casa quando eu vejo que está chovendo. Ao mesmo tempo, dentro de casa, eu fico apavorado porque começam o que a gente chama de revivências traumáticas. A pessoa começa a lembrar de tudo que ela passou. Não está segura em lugar nenhum. Não, né? ela ouve um trovão, né? Ela já pode se esconder dentro do quarto ou ir para debaixo da cama. Isso é o que a gente chama de revivências traumáticas. Isso é um dos sinais clínicos que vai caracterizar o transtorno do estresse pós-traumático, né? Uma situação semelhante, o barulho de um trovão, uma chuva muito forte, vai trazer a vivência traumática novamente e a pessoa vai reviver as emoções que viveu naquele momento, mesmo que a gente esteja falando lá do Vale do Cuiabá 7 anos atrás. É uma situação de acompanhamento. A gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, infelizmente. Para quem quiser saber mais informações com relação a esse assunto, onde pode procurar, como é que pode fazer? Olha, a gente tem o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Coloca lá no Google Associação Brasileira de Psiquiatria que vai encontrar, né? www.abp.org.br, tá? E ali existem links para o público acessar e poder ter informações a respeito de vários assuntos, inclusive esses que a gente está tratando. E ali existem, inclusive, né, outras matérias, né, a respeito, inclusive, desse fato recente de Brumadinho.